Eu até olhando aqui, dando crédito para o nosso amigo Lucas Rossafa, né? Ele trouxe um pouco desmembrado ali os valores de verbas salariais, férias e um terço relativo, enfim, tudo que o Alisson é, teria que receber da Ponte, e aí, com tudo isso, multas e tudo mais, a ação chegaria a 5.419.786 reais. Alguma novidade no caso Alisson, Júlio Nascimento? Bom dia. Bom dia, Pio. Um abraço para você, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes primeira edição. Pois é, temos sim o desenrolar de algumas situações envolvendo o Alisson, e na verdade são duas pontas nessa história, né, Pio? O lado da Ponte Preta e o lado do jogador. A Ponte Preta acertou ontem as pendências com o Alisson, né? Esse processo aí que já foi iniciado na última semana e vem se estendendo nos próximos dias. Esses valores passariam ainda a casa dos 5 milhões de reais, e a Ponte Preta fez o acerto principalmente dos atrasos salariais com o Alisson, para tentar se proteger aí, de repente perder o jogador numa rescisão contratual e ele fechar com o Cruzeiro sem que a Ponte tenha qualquer tipo de lucro. Vale a pena uma volta aí no tempo, só para lembrar que a Ponte comprou metade dos direitos econômicos do Alisson, depois de uma negociação com o Atlético de Minas Gerais. A Ponte Preta investiu aproximadamente 1.200.000 reais por parte desses direitos econômicos, assinou um contrato até 2027 com multa rescisória de 30 milhões de reais para o mercado nacional e 30 milhões de euros para o mercado internacional. A ideia era justamente a Ponte lucrar pelo menos metade desse valor de multa, né? Já que nenhum time se dispôs a pagar 30 milhões, mas a Ponte tem uma expectativa de lucrar 15, 20 milhões, mas o Cruzeiro não é um time interessado em arcar com esse valor, não. O Cruzeiro pretende fechar com o Alisson desde que ele deixe a Ponte Preta numa rescisão via Justiça do Trabalho. A versão do Eberlin da Ponte é que o pedido na Justiça do Trabalho para rescisão contratual por conta desses atrasos não foi aceito pela Justiça. E os empresários disseram que a juíza ainda não despachou e que ainda existe essa possibilidade de ele rescindir o contrato com a Ponte. Então, são duas versões diferentes e a gente está aguardando para entender os próximos capítulos. A participação, né, Pio, da Justiça do Trabalho será fundamental aí nos próximos dias para entender qual será o destino do Alisson. Sem dúvida nenhuma. E para ajudar a gente a entender um pouco sobre essa situação, a gente está aqui no CBN Esportes primeira edição com o Dr. João Felipe Ettioli, advogado, que nosso colunista também, todas as segundas e sextas-feiras, dentro do quadro Direito do Esportivo, no CBN Esportes segunda edição. Tudo bem, Dr. João Felipe? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia aos ouvintes do CBN. Um prazer falar com vocês de novo ao vivo. Doutor, aí duas questões. Primeira, é passível de quebra de contrato pela Justiça Trabalhista quando o clube está com essa dívida? E o fato da Ponte ontem ter sentado com o Alisson e ter bancado esses atrasos, isso já elimina essa possibilidade ou aí vai depender do entendimento do juiz, doutor? Então, Pio, o contrato do atleta é um contrato especial, né? A Lei Pelé, ela traz algumas situações para proteger o atleta nesses casos. Uma delas, que é até mais grave e aconteceu não faz tanto tempo, que foi com o Figueirense, é que o atraso salarial em 2 ou mais meses, o atleta ele pode simplesmente se recusar a competir pelo clube, justamente em razão do atraso. Agora, é possível que ele pleiteie a rescisão contratual também. O artigo 31 da Lei Pelé, ele estabelece que a entidade empregadora, no caso do clube de futebol, que estiver com pagamento do salário e do contrato do direito de imagem do atleta em atraso no todo ou em parte, né, por período igual ou superior a 3 meses, poderá ser pleiteada a rescisão e, com isso, o atleta fica livre de qualquer penalidade para se transferir para uma outra equipe. E não é só o salário ou os valores do contrato de imagem. Dentro da compreensão de salário, né, estão previstos o abono de férias, 13º salário, gratificações, prêmios, luvas, enfim,
tudo aquilo que foi ajustado e inserido no contrato de trabalho. Além disso, também, se tiver atraso do fundo, do depósito do fundo de garantia ou dos recolhimentos previdenciários. E tem um detalhe que ele acabou caindo no senso comum, que são só os 3 meses de atraso. Mas a lei, ela fala também, no parágrafo 2º do artigo 31, que a mora contumaz também acaba sendo motivo para rescisão indireta. No caso, para o recolhimento do FGTS das contribuições previdenciárias. Então, mesmo que você não tenha os 3 meses consecutivos, mas exista uma habitualidade de atraso, também é passível de rescisão contratual. E aí, apresentado tudo isso ao juiz, ele decide se liminarmente libera ou não libera o jogador do contrato, do vínculo desportivo dele com o clube. Alguns juízes têm tido uma prática hoje de querer ouvir o lado contrário, saber se houve pagamento, se de fato está atrasado, para depois tomar a decisão. Alguns outros juízes não fazem isso, eles já rescindem a partir do momento que o atleta apresenta a prova de que, de fato, o extrato bancário não consta pagamento, ou na emissão da nota do direito de imagem não houve o pagamento daquela nota. Esse é o cenário. Quando é proposta a ação, muitos clubes tentam, muitas vezes, quitar aquilo que está atrasado. Na maioria dos casos, a Justiça do Trabalho ela não reconhece para fins de quitação e encerrar o processo, porque a ação foi proposta quando havia o atraso. Então, o pagamento acaba quitando, mas não desconfigura o descumprimento contratual que ensejou a propositura da ação. E quando a ação foi movida, vamos dizer assim, realmente existia o atraso, né? Júlio Nascimento, o doutor João Felipe Artioli está com a gente. Pois é, Pio, e a minha dúvida ao doutor Artioli, aliás, um abraço, né? Meu companheiro de teses e teorias aí em Twitter. Um abraço pro doutor João, há muito tempo não conversava com ele no ar. A minha dúvida era justamente essa, porque desde a proposta da ação, a Ponte Preta se mobilizou, né, doutor, para pagar essas dívidas com o Alisson. Isso ocorreu ontem, né? Essas pendências foram quitadas ontem, só que os empresários acreditam que isso acaba não mexendo na decisão do juiz sobre a rescisão contratual. Então, isso vai depender de uma decisão exclusivamente do juiz ou existe uma regra para esse tipo de cenário? Bom dia, Júlio. Prazer falar com você também de novo. Normalmente depende do juiz, tá? Mas na Justiça do Trabalho, e não pensando só no futebol, mas no geral, quando há o atraso, e esse atraso ele é causa de uma ação, quitá-lo posteriormente, ou seja, fazer o pagamento depois da ação, não exime o clube da responsabilidade e também do ônus daquela conduta dele, porque a Justiça do Trabalho ela costuma considerar que nesses casos o empregador, no caso o clube, a Ponte Preta, somente fez o pagamento porque viu o risco que acabou assumindo com isso e já conhece das consequências e tenta evitar essa consequência. Então a Justiça do Trabalho, e nesse caso até de forma acertada, ela é mais protecionista ao trabalhador, ao atleta, ela acaba não reconhecendo esse pagamento posterior como forma de afastar as consequências do inadimplemento. Claro, depende do caso a caso e tudo vai depender do que tem no processo, de como tudo decorreu e de qual o entendimento que o juiz vai ter sobre isso. Mas, na regra geral, normalmente a Justiça do Trabalho, obviamente, ela vai aceitar o pagamento porque é devido ao atleta, mas ela não vai entender isso como uma forma de afastar as consequências pelo inadimplemento anterior. Carlão de Freitas, doutor Artioli. É um prazer falar com o doutor. E doutor, você que também está no meio do futebol e já passou por estas situações, agora nem fugindo um pouco da parte técnica, você acha que faltou, assim, aquela coisa do tato da diretoria da Ponte em negociar com os empresários, em sentar, em esclarecer até a situação com os empresários do Alisson, até porque é um jogador, um dos ativos do clube para tentar ter uma vida saudável financeira no ano que vem? Bom dia, Carlão. De fato, sim. Nesses casos, os clubes, quando eles passam por dificuldades financeiras, e nós tivemos uma larga experiência e vivência nisso,
o cuidado maior é sempre com os jogadores, claro que o salário deve ser pago para todos os jogadores, todos os funcionários, mas numa situação em que a situação financeira ela é mais difícil e precisam ser feitos alguns malabarismos para se acertar contas, a atenção, né, sempre deve ser feita para aqueles atletas que o clube, que é aquele patrimônio efetivo do clube, que há chance de venda e que tem um valor expressivo de mercado. Então, nesses casos, é sempre recomendado que o clube ele não tenha em atraso o fundo de garantia, os recolhimentos previdenciários, salários e imagem. E sempre procure manter, se houver o atraso, que seja de um mês, não seja tão habitual, que tenha-se um esforço maior para mantê-lo. Né? Só para deixar bem claro de novo, numa situação em que o clube ele não consegue honrar com todos os compromissos, essa é a saída para não se perder os atletas. Porque é claro que um jogador com um valor como tem o Alisson e como outros atletas do elenco da Ponte Preta que fizeram uma excelente temporada e chamaram a atenção de outros clubes, isso acaba podendo ser uma consequência e uma forma de perder o atleta. Quando não existe qualquer pendência, é muito difícil ou quase impossível o atleta conseguir a rescisão indireta do contrato, porque o que motiva o vínculo ser mantido ou desfeito é se ambas as partes cumprem as suas partes contratuais. A parte do clube, basicamente, é pagar salário, imagem, recolhimentos previdenciários, fundo de garantia em dia. Se isso tudo está em dia, dificilmente um atleta consegue. Nós temos algumas experiências, às vezes, de atraso de 1 mês, 2 meses, mas sem ser contumaz, sem ser habitual, que não se conseguiu a rescisão indireta. Mas quando se extrapola esse período, via de regra, eles acabam acontecendo. Então, é sempre aconselhável que o clube foque nesses principais atletas que vão lhe dar algum retorno financeiro, porque perder esses atletas, né, sem receber o valor da cláusula indenizatória, além de prejudicar todo o pagamento também de outras obrigações do clube, também pode acabar onerando mais ainda o clube, porque se há uma parceria, como no caso do Alisson com outro clube de futebol, esse outro clube ele perde o direito dele sobre a cláusula indenizatória numa futura venda, porque essa venda não vai acontecer porque o atleta vai sair de graça, e por culpa do clube empregador. Então pode acabar também, nesse caso, havendo uma cobrança de indenização para compensar essa perda por aqueles clubes que tinham direito também sobre o atleta. Doutor, só para terminar rapidamente, porque a gente está muito estourado. Uma coisa é certa, o Alisson não joga. Eu queria saber se, aí, na sua experiência, você já viu acontecer algo como isso e depois se acertar e o jogador voltar a jogar pelo clube? Porque, particularmente, acho que é muito difícil o Alisson continuar jogando pela Ponte. O que nós já vimos e acontece com mais frequência nesses casos acaba-se tendo um acordo, mas se faz esse acordo também já atrelado a um outro clube que acaba comprando o jogador. Mas nesses casos, para o clube que perdeu o atleta não sair prejudicado, ele acaba aceitando um valor muito inferior do que aquele que ele poderia aceitar. Normalmente são essas formas de acordo, por exemplo, como foi com o Scarpa no Fluminense. O Palmeiras acabou fazendo um acordo com o Fluminense, claro, não pagando quanto o Scarpa valia. Então a situação é bem parecida. Doutor João Felipe Ertioli, obrigado, viu, doutor, por bater esse papo com a gente, esclarecer mais a situação. Até sexta-feira. Até sexta-feira, quando precisar, é só chamar. Uma boa semana para vocês aí. Rápido intervalo, a gente já volta para falar de Guarani e de semifinal de Copa. CBN Esportes Campinas, primeira edição.